Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre renomeação de arquivos. Eu vou falar sobre como mudar o nome dos seus arquivos, seja no próprio Lightroom, seja no momento da importação ou da exportação. A renomeação de arquivos pode ser bastante interessante porque o nome do arquivo é um dos metadados mais importantes que a gente tem. E isso pode te ajudar a se localizar durante o seu trabalho na própria interface do Lightroom ou depois na hora de exportar suas fotos, seja para entregar para o cliente, seja para mandar para o laboratório ou para mandar para a rede social, para o seu site, enfim. Então, eventualmente, essa renomeação de arquivos pode ser uma etapa bastante importante do seu fluxo de trabalho. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom completo, do início ao fim, pensado, estruturado, para garantir que você tenha a capacidade de construir um fluxo de trabalho seguro e consistente, desde a importação até a exportação, passando por todas as ferramentas do módulo da revelação para editar a sua foto, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online. Hoje já conta com mais de 100 aulas e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página do curso para que você possa conhecer um pouquinho melhor o curso. Dito isso, então, vamos ver a renomeação de arquivos. E antes da gente olhar para o Lightroom efetivamente, é importante a gente entender que, como eu falei no início, o nome do arquivo é um metadado muito importante. Né? É através do nome do arquivo que, por exemplo, o seu cliente vai localizar uma foto que ele vai escolher para ir para o álbum, ou que você vai localizar uma foto para mandar para o seu site ou para a rede social. Então, o nome do arquivo é bastante importante e a gente está o tempo todo acessando esse metadado, seja no Lightroom, seja visualmente no sistema operacional. E esse nome, ele precisa fazer sentido para você naquele momento em que você está usando com aquele arquivo. Normalmente, a câmera produz um arquivo que é uma sequência de letras e números e que diz muito pouco sobre aquela foto. Então, essa sequência, ela, eu acho, não significa quase nada, significa muito pouco para você e significa nada para o seu cliente, por exemplo. Ou ela pode ser um dado absolutamente sem função quando você pega essa foto e manda para o laboratório para revelar. Por outro lado, eventualmente, você utilizar a data daquela foto no nome do arquivo ou então o seu próprio nome como uma palavra-chave para facilitar a localização dessa foto quando alguém busca fotógrafo tal no Google, isso pode ser bastante interessante. Então a renomeação de arquivos pode ajudar em termos de organização de uma forma bastante importante, como eu falei. O Lightroom permite que a gente crie presets de renomeação. Na verdade, os presets ou as pré-definições estão presentes no Lightroom em inúmeros contextos. E para renomear arquivo não é diferente. A gente pode criar um preset, uma pré-definição de renomeação, e esse preset pode ser acessado a qualquer momento. Isso facilita bastante. A gente cria o preset uma única vez, ele fica salvo, e depois, então, a gente pode acessá-lo quando for necessário. Eu preciso dizer, antes de mais nada, que o que eu vou mostrar aqui são exemplos. Você precisa entender o seu trabalho, identificar a sua necessidade, para depois construir o preset de renomeação, porque obviamente o meu trabalho não é igual ao seu, cada um de nós tem uma necessidade diferente, mas quando você entende o processo de criação desses presets, quando você entende a ideia por trás disso, você pode criar qualquer tipo de pré-definição, qualquer tipo de preset de renomeação de arquivos que se encaixe, que se adapte aí à sua necessidade, ao seu trabalho. Dito isso, então, vamos lá para o Lightroom para a gente ver. Eu vou mostrar alguns exemplos de como criar esses presets para você entender, para a gente entender como é que isso pode ser feito. Vamos lá para o Lightroom, então. Já estou aqui com o Lightroom aberto, com algumas fotos. Deixa eu pegar todas as fotos que eu tenho aqui nesse catálogo, que eu acho que vai ser mais fácil. Então aqui eu tenho uma série de fotos e veja que o nome do arquivo é um dos metadados mais acessíveis que a gente tem. Ele está logo aqui
acima da tira de filme. Vamos aumentar um pouquinho mais a tira de filme para a gente ver, ó. Veja. Então, na medida em que eu passo o mouse sobre as imagens, o nome do arquivo vai sendo mostrado para a gente. E isso, então, facilita bastante a localização e a identificação dessa foto. Portanto, ter um nome de arquivo que faça sentido, como eu falei inicialmente, é bastante útil, eu acho, em termos de organização, em termos de localização de arquivos, principalmente quando você considera aqui um volume grande de arquivos. É claro que esse catálogo tem poucas fotos, mas você imagina aí que você faça casamento e você fotografe 5.000 fotos por casamento e tem um catálogo lá com 10 casamentos. Você imagina o volume de fotografias que você tem e como é interessante você poder bater o olho no nome do arquivo e identificar imediatamente informações sobre aquele evento, sobre aquele casamento. Então, o primeiro ponto é esse, o nome do arquivo está sempre bastante acessível para a gente. Eu separei algumas fotos aqui para dar alguns exemplos. Eu vou começar por um exemplo bem simples. Veja, eu tenho 4 fotos aqui de drone e eu vou eu vou supor que eu queira revelar essas fotografias. Então, no meu primeiro exemplo, eu quero criar um preset de renomeação que vai ser utilizado em fotos que serão enviadas para um laboratório para serem reveladas. Eu escolhi esse exemplo porque eu vou fazer de uma maneira bastante simples e depois a gente vai aumentando a complexidade aqui desses presets. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou selecionar uma única foto dessa sequência, e é claro que nesse momento, a gente vai ver, eu vou criar apenas o preset, eu não vou mudar o nome do arquivo, então poderia ser qualquer foto, mas eu vou usar uma dessas fotos dessa sequência que eu supostamente estaria enviando para revelação e vou criar o preset de renomeação que eu desejo. E para isso, eu preciso eu estou no módulo da biblioteca, veja bem, eu estou aqui no módulo da biblioteca, e eu preciso ir no menu biblioteca. Veja, menu biblioteca, e aqui no menu biblioteca eu tenho a opção renomear fotos. Então sempre que você for renomear fotos dentro do Lightroom, é aqui que você vai. E por que eu faço essa ressalva de que aqui dentro do Lightroom esse é o caminho? Porque a gente pode renomear fotos no momento da importação e no momento da exportação. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então veja, abriu a caixinha de renomear foto e veja que ele está me dizendo que eu estou renomeando apenas uma foto. E por padrão, o Lightroom já me dá uma série de possibilidades de nomes de arquivos. Então eu tenho aqui nomeação de arquivo, vamos voltar aqui só para ficar mais claro. Eu tenho aqui essa caixinha nomeação de arquivo e se eu clico nessa setinha dupla à direita, abre esse menu suspenso com uma série de possibilidades de nomes de arquivo que o Lightroom já me dá. Então isso aqui já vem com o seu Lightroom. Se você abrir aí essa opção de renomear foto, você vai encontrar exatamente isso que tem aqui. Só que eu não vou usar nenhuma dessas opções já pré-configuradas do Lightroom. Eu vou criar a minha própria e para isso eu preciso clicar em editar. Quando eu clico em editar, abre a janelinha de editor de modelos de nome de arquivo. E veja só, é bastante simples a gente compreender essa caixinha que se abre. Eu tenho na primeira área a opção de pré-definição e aqui eu encontro todas aquelas pré-definições que eu acabei de ver anteriormente. Logo embaixo eu tenho essa caixa de exemplo e aqui é que a gente vai construir o nome do nosso arquivo. Nessa caixa de exemplo eu tenho a possibilidade de definir os itens que eu quero no nome do meu arquivo, as informações que eu quero no nome do meu arquivo e o Lightroom vai te mostrando como esse nome vai ficando. Então veja, ele está me dizendo que esse nome de arquivo ele tem apenas o nome do arquivo gerado pela própria câmera, que é DJI_0117. Então esse é o nome do meu arquivo original. E aqui embaixo eu tenho todas as informações que eu posso utilizar no nome do meu arquivo. Então, nesse caso, eu vou posicionar o meu cursor nessa caixa. Veja, é tudo feito nessa caixa. E vou clicar a tecla
de delete. Eu vou deletar o nome do arquivo original. E veja, eu não estou deletando o nome do meu arquivo, eu estou deletando o nome a informação que eu vou utilizar, que eu não quero utilizar, na verdade, no meu preset de renomeação. E aqui em cima, em exemplo, a gente fica só com underline DNG, a terminação do arquivo. E nesse caso, como eu falei, o meu exemplo é um exemplo de criação de um preset de renomeação de arquivo para que seja utilizado no momento em que eu exportar a foto para enviar para o laboratório fotográfico. Então, eu suponho, e veja, são só situações hipotéticas, você precisa pensar no seu trabalho para definir o que você vai fazer, né? Mas eu suponho que o laboratório precise apenas de uma sequência numérica, então 01, 02, 03, 04, para que as fotos estejam na ordem, e o seu nome, para que eventualmente o laboratório possa identificar pelo nome do arquivo que tenha sido você que enviou essas fotos. Então é esse o nome de arquivo que eu vou criar agora, uma sequência numérica e o meu nome. Então veja que aqui embaixo, em cada uma dessas caixas, eu tenho um grupo de informações. Então eu tenho o nome de arquivo, sequência, data, metadados e por fim personalizado, que a gente vê depois. O que eu quero é uma sequência numérica. Então eu venho nesse campo de sequência e data, abro a primeira opção, que é a opção das sequências, veja, e vou definir aqui se eu quero uma sequência numérica de 3 dígitos, de 4 dígitos, enfim. Eu gosto de usar sempre de 4 dígitos porque um casamento, por exemplo, tem frequentemente mais de 1000 fotos. Um ensaio frequentemente tem mais de 1000 fotos, né? Então eu gosto sempre de usar a sequência com 4 dígitos. Uma vez escolhido essa informação, eu vou clicar em inserir e veja que ela vem aqui para cima naquela caixa de exemplo. E agora o Lightroom está me dizendo que o meu arquivo vai ter essa informação apenas, uma sequência numérica com 4 dígitos. Então, se isso for o suficiente para você, já está feito o seu primeiro preset de renomeação de arquivo. No nosso caso aqui, como eu falei antes, eu vou colocar também o meu nome. E aqui eu vou digitar, a gente pode, nessa caixa, eu posso digitar qualquer coisa. Então eu vou digitar underline. Eu prefiro não deixar espaços no nome do arquivo e não uso caracteres especiais tipo ponto, ponto e vírgula, jogo da velha, asterisco, nada disso, né? Então eu uso apenas letras, números e underline. Dá para usar tracinho também sem problema nenhum. Eu prefiro usar o underline, eu acho que é mais fácil de ler, a leitura fica um pouco mais fácil. Então digitei underline e vou digitar o meu nome, Mário Oliveira. Então eu posso, o L ficou maiúsculo, vamos corrigir isso aqui, eu posso digitar qualquer coisa. E agora o nome dos meus arquivos terão uma sequência numérica com 4 dígitos e o meu nome em seguida. Esse é o primeiro preset então que eu vou criar aqui. E veja que eu não vou clicar em concluído, porque se eu clicar em concluído, eu estou dizendo para o Lightroom que eu quero modificar o nome de apenas uma foto, porque a gente tem apenas uma foto selecionada. E na verdade não é isso que eu quero. E na verdade não é isso. Eu não quero nem renomear a foto nesse momento, porque eu quero renomear só no momento da exportação, quando eu enviar essa foto para o laboratório. Então o que eu quero agora é criar o preset, para que esse preset esteja disponível no momento que eu precisar. Então, ao invés de clicar aqui em concluído, não clica aqui. Eu vou lá em cima para pré-definição, vou abrir essa caixinha e aqui embaixo eu tenho essa opção salvar configurações atuais como uma nova pré-definição. E é isso que eu quero. Vou clicar aqui, vai abrir essa caixinha de nova pré-definição, novo preset, e eu preciso dar um nome para esse novo preset. Os nomes dos presets, das pré-definições, elas têm que fazer algum sentido para você, não só aqui quando a gente está falando de renomeação, mas em qualquer lugar do Lightroom em que você crie pré-definições. Então eu vou escrever aqui laboratório e vou colocar aqui uma sequência underline nome. Então esse preset de renomeação
Eu dei esse nome, você pode dar o nome que você quiser, dependendo do que você está fazendo, dependendo do seu fluxo de trabalho, dependendo do preset que você está criando. Eu dei um nome que, para mim, vai fazer sentido, que é laboratório, é uma pré-definição de renomeação que eu utilizarei quando enviar uma foto para o laboratório, e nessa pré-definição eu tenho a sequência numérica, o underline e o meu nome. Então eu vou criar. E agora sim eu posso clicar em concluído. O preset foi criado. O nome do arquivo ainda não foi alterado. O preset foi criado. Então, aqui nessa caixa de renomear uma foto, eu também não vou clicar em OK. Por quê? Porque eu não quero renomear o nome agora, nesse momento. Eu quero renomear essa foto no momento em que eu estiver exportando ela para enviar para o laboratório. Então eu vou clicar em cancelar. O preset foi criado. Se você quiser verificar isso, você pode voltar lá em biblioteca, renomear foto, e aqui em nomeação de arquivo você vai ter todos aqueles que o Lightroom te dá, mas vai ter também laboratório, sequência, underline, nome, que é o preset que a gente acabou de criar. Eu vou cancelar, eu não vou renomear essa foto agora, porque não faz sentido renomear uma foto com um nome que será usado no momento da exportação dentro do Lightroom. Não faz sentido isso, né, durante o meu fluxo de trabalho. Então eu vou deixar esse preset guardadinho e aí, no momento da exportação, eu vou usar. Então veja só, eu vou selecionar todas as fotos, vou abrir a janela da exportação usando o atalho Ctrl+Shift+E ou Command+Shift+E, e aqui eu vou dar um nome. A janela de exportação então se abre, eu vou dar um nome para essa pastinha, eu vou chamar de laboratório, essa pasta para onde eu vou exportar essa foto, e veja que logo abaixo do local da exportação eu tenho uma área de nomeação de arquivo, e é aqui que a gente vai definir o nome desses arquivos no momento da exportação. Então eu vou abrir essa opção de nomeação de arquivo e vou clicar em renomear para. E agora, olha só como é fácil, é só achar o preset que você acabou de criar. E esse preset vai estar sempre disponível para você em todos os catálogos. Então se você trabalha com um catálogo, ele vai estar aqui. Se você trabalha com 10 catálogos, a cada catálogo que você abrir, ele vai estar aqui também. Então eu vou escolher laboratório, sequência, nome, e veja que o Lightroom está me dizendo que o nome dos arquivos vai ficar dessa maneira, uma sequência numérica com o meu nome, e aqui a gente vai configurar a exportação, e eu não vou me preocupar muito com essa questão aqui da configuração dos arquivos, enfim, porque não é esse o objetivo desse vídeo, né? A gente vai se preocupar com a renomeação. Então aqui eu vou deixar JPEG, sRGB, 100 de qualidade, redimensionar, eu vou colocar aqui 15 centímetros na aresta longa, e como é para revelação, só para a gente deixar certinho aqui, vou botar 300 pixels por polegada e pronto, vou exportar. Agora, então, eu tenho arquivos que têm um determinado nome aqui na minha área de trabalho. Veja, aqui no Lightroom eles têm um nome que foi gerado pela própria câmera que fez a foto. Mas, no momento em que a gente abre a pastinha que eu acabei de criar para exportar, veja que o nome do arquivo foi modificado. A gente tem uma sequência numérica e o meu nome. Então, essas fotos agora iriam para o laboratório para serem reveladas. Eu criei uma pré-definição, um preset de exportação, um preset de renomeação, perdão, que foi usado no momento da exportação para renomear arquivos que seriam enviados para o laboratório fotográfico. Bastante simples, bastante rápido e é muito acessível. A gente tem acesso a esses presets de uma maneira bastante fácil. Agora vamos começar a aumentar um pouquinho a complexidade dessa renomeação para a gente ter outros exemplos. E como eu estou falando, isso aqui não é a regra, você não tem que fazer isso. Você precisa pensar no seu trabalho, entender a necessidade de renomeação de arquivos no seu trabalho e ajustar isso de acordo com a sua necessidade. Vamos então fazer um outro exemplo. Então eu voltei aqui para o Lightroom já com outro grupo de fotos, e esse exemplo que eu vou mostrar agora seria uma situação em que eu tenho fotos feitas por vários fotógrafos. Então imagina a seguinte situação:
eu fotografo casamento sempre com outro fotógrafo, né? Às vezes com mais de um fotógrafo. Quem faz formatura trabalha com vários, 4, 5, 6 fotógrafos. E eventualmente pode ser interessante você saber quem fez aquela foto, inclusive por uma questão de autoria, né? Então pode ser interessante você colocar o nome do fotógrafo que fez a foto no nome do arquivo. É claro que esse tipo de renomeação, ele é útil para você enquanto você está trabalhando no Lightroom. Para o seu cliente, isso talvez não seja importante. Então depois a gente vê um terceiro exemplo em que eu vou renomear as fotos para entregar para o cliente. Mas eventualmente para você pode ser interessante saber o nome do fotógrafo, qual fotógrafo fez aquela foto. E eu normalmente faço isso. Eu coloco o nome do fotógrafo que trabalha comigo no nome do arquivo para eu saber com a foto de quem que eu estou trabalhando. Porque quando eu estou editando as fotos estão em sequência cronológica, estão todas juntas em sequência cronológica. E estão separadas por pastas fisicamente, mas logicamente estão organizadas pela sequência cronológica, né? Então eu não sei, passando de foto para foto, quem fez uma ou quem fez outra, principalmente quando são mais de um fotógrafo trabalhando, né? Eu sei as minhas fotos, mas não sei as fotos dos outros. Então eu utilizo esse padrão de renomeação no meu trabalho, e isso pode ser interessante, e mais do que isso, vai me dar a chance de mostrar como a gente pode incluir no nome do arquivo um campo de texto que pode ser customizado, que pode ser alterado a cada renomeação. Então veja só, eu tenho uma foto selecionada, o processo é exatamente o mesmo. Vou selecionar a foto, vou criar o preset para depois a gente renomear. Vou lá em biblioteca, escolho a opção renomear foto, vai aparecer aquela caixinha de renomear uma foto. Eu tenho todos os presets do Lightroom e todos os presets que eventualmente eu tenha criado vão estar disponíveis aqui, mas eu quero clicar em editar porque eu quero criar o meu preset. Então aqui nesse preset de renomeação eu vou começar com a data do evento. Também, como forma de demonstrar isso aqui, eu vou começar o nome desse preset com a data do evento. Então eu vou apagar essa informação que eu tenho, que é o nome do arquivo, veja, uma sequência de letras e números, não me interessa. Então eu clico nessa caixa, clico em Delete, apago essa informação e vou começar, como eu falei, com a data do evento. Então, para a data, eu tenho essa área de sequência e data. Então eu vou abrir aqui a caixinha das datas e veja que eu tenho vários modelos de data. Eu gosto sempre de começar com um ano. Toda vez que eu preciso renomear arquivos com a data, ou pastas com a data, eu gosto de utilizar o formato americano, que é o ano, o mês e o dia, porque isso deixa tudo em ordem cronológica quando a gente precisa. Então eu vou começar com o ano com 4 dígitos, veja, A. Então eu quero o ano com 4 dígitos, clico em inserir e ele já me diz que essa foto foi feita em 2015. Depois disso, um underline, vou de novo abrir essa caixinha de data e a próxima informação que eu quero é o mês. E o mês eu vou colocar aqui, ó, data, mês por extenso, mês abreviado ou um mês com 2 dígitos. É assim que eu prefiro, então escolho essa opção e ela vai lá para cima e eu tenho então um mês em que foi feito essa foto. E por fim, mais um underline e eu vou escolher o dia. Então, data, eu quero o dia, tá aqui, ó, o dia com 2 dígitos, DD. E tá lá o dia. A próxima informação que eu vou colocar nesse nome do arquivo é o nome do fotógrafo. Então eu coloquei a data do evento e agora eu vou colocar o nome do fotógrafo que fez essa foto. Podia ser qualquer informação. Como exemplo, eu vou usar o nome do fotógrafo. E a gente simplesmente poderia escrever aqui, eu poderia escrever aqui Mário Oliveira, né, como eu fiz anteriormente, mas eu precisaria ter um preset de renomeação para cada fotógrafo que trabalha comigo, né? Então é muito mais fácil eu criar uma única pré-definição, um único preset, com a possibilidade de, no momento necessário, alterar essa informação do nome do fotógrafo.
Então eu vou apagar isso aqui, não vou escrever, e o que eu vou utilizar é essa área de campo personalizado ou texto personalizado. Vou clicar aqui, ó, inserir. Isso significa que no momento de renomear o arquivo, eu vou ter um campo, vou ter uma área em que eu posso digitar o que eu quiser. Nesse caso, o nome do fotógrafo. Vou colocar underline e aí uma dica que eu acho que é importante. Quando você está renomeando um arquivo que não é para uma finalidade muito específica, acho interessante manter o nome original do arquivo criado pela máquina. Por quê? Porque eventualmente você pode precisar buscar esse arquivo por essa informação. Por exemplo, no caso de fotos que são escolhidas pelo cliente para irem para um álbum, para serem retocadas, para sofrerem qualquer alteração, enfim. O cliente escolhe aquela foto, você precisa localizar essa foto no seu Lightroom. E o nome do arquivo original gerado pela câmera pode ser interessante para facilitar esse processo de localização da foto. Então, eu sempre deixo aqui, como última informação, o nome do arquivo original. Veja, eu tenho o nome da imagem, eu tenho aqui várias opções, ó, nome do arquivo original. Então eu vou deixar também aqui o nome do arquivo original. Então veja, o nome do meu arquivo vai ficar a data em que a foto foi feita, um campo que pode ser personalizado, nesse momento está sem título, porque eu ainda não escrevi nada, e por fim, o nome do arquivo. E por favor, repito isso, é apenas um exemplo, é uma situação hipotética. Você precisa entender o seu trabalho para definir qual é o preset, qual é a pré-definição que você vai criar para cada momento do seu fluxo de trabalho. Então, feito isso, eu não vou clicar em concluído, porque a gente já entendeu que precisa salvar esse preset. Então eu vou abrir a caixinha de pré-definição, vou salvar configurações atuais como uma nova pré-definição e vou dar um nome para isso aqui. Então esse preset, ele é nome fotógrafo. É para eu identificar o nome do fotógrafo. E o que ele tem? Ele tem a data, ele tem o nome, eu vou botar NF, abreviando aqui, que seria o nome do fotógrafo, e ele tem o nome, vou escrever aqui arquivo, que é o nome original do arquivo. Então, essa nomeação do preset pode ser da maneira que você quiser, só precisa fazer de uma forma que fique claro, que você consiga entender o que você tem aqui. Eu vou clicar em criar, e agora sim eu vou clicar em concluído, e eu não quero renomear apenas uma foto. Eu quero renomear todas essas fotos que foram feitas por um determinado fotógrafo. Então eu vou clicar aqui em cancelar e agora sim seleciono todas as imagens. Então eu estou selecionando 4 fotos, mas poderiam ser 40, 400, 4.000 fotos, quantas fotos você quiser. Vou lá em biblioteca, de novo, renomear fotos, e aqui ele está me dizendo que eu vou renomear 4 fotos. Na nomeação de arquivo, eu vou abrir essa caixinha e vou escolher esse preset que eu acabei de criar, que é nome fotógrafo, data, nome do fotógrafo e arquivo. E veja que aqui, como eu criei um texto personalizado, um campo para o texto personalizado, eu posso digitar nesse momento o nome do fotógrafo. Eu vou colocar aqui MO, de Mário Oliveira, mas poderia digitar qualquer coisa aqui nesse campo. E vou clicar em OK e veja as 4 fotos. Se a gente olhar agora aqui embaixo, vamos aumentar aqui a tira de filme, se a gente olhar aqui embaixo, as 4 fotos então foram renomeadas com a data, o nome do fotógrafo que fez e o nome original do arquivo. Então a gente pode criar presets de qualquer maneira, utilizando qualquer tipo de informação, e isso vai então facilitar bastante para a gente localizar esses arquivos. Vamos para mais um exemplo então. Então estou de volta aqui no Lightroom e no exemplo anterior a gente viu a criação de um preset que inclui o nome do fotógrafo. E o que é bacana no Lightroom é que a gente pode acessar esse preset em muitos momentos do nosso fluxo de trabalho, por exemplo, na importação. É claro que se eu tenho um preset que indica o nome do fotógrafo,
pode ser bastante interessante aplicar esse preset já no momento da importação, para que quando as fotos já estejam no Lightroom, elas já venham com esse nome que eu acabei de criar, com esse preset que eu criei, indicando o fotógrafo que fez essa foto. Então é isso que eu vou mostrar agora, como é que a gente pode utilizar esse preset, essa predefinição de renomeação no momento da importação. Então veja o seguinte, eu vou clicar no botão importar, posso usar o atalho Ctrl Shift I ou Command Shift I, a janela de importação vai abrir e um ponto bastante importante. A possibilidade de renomear arquivo não está disponível no modo de importação adicionar, tá? Então, se você quiser renomear seus arquivos no momento da importação, você tem que usar mover ou copiar. Veja só que em mover e copiar, tanto faz, eu tenho essa aba, vamos fechar as outras aqui para ficar mais fácil, eu tenho essa aba aqui, renomeação de arquivo, estou no modo copiar, no método mover e no método adicionar, isso não acontece. Então, se você importa suas fotos pelo método adicionar, você precisa importar primeiro e depois fazer exatamente como a gente fez anteriormente no exemplo que eu dei. Se você importa pelo método copiar ou mover, você consegue renomear no momento da importação. Esse não é um vídeo sobre importação, mas você precisa obviamente entender as diferenças entre adicionar e copiar, faz muita diferença importar por cada um desses métodos, então precisa entender isso e decidir o método que você vai usar e se você vai ser capaz ou não de renomear no momento da importação. Mas se você usa copiar ou mover, é possível e isso pode ser bastante interessante. Eu vou utilizar aqui o método mover, mas é a mesma coisa para o método copiar, não faz nenhuma diferença. Vou aqui à esquerda navegar até a pastinha que eu quero importar, então eu tenho aqui essas 5 fotos que eu quero importar e quero no momento da importação renomear esses arquivos. Veja que o nome do arquivo é exatamente o nome gerado pela câmera no momento do clique, uma sequência de letras e números, né? E aqui na opção renomear arquivo, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui para não importar errado, tá? Na opção de renomear arquivo, eu vou habilitar essa caixinha de renomear arquivo e vou procurar o preset que eu já tenho, né, que eu já criei, que é nome fotógrafo, data, o nome do fotógrafo e o nome do arquivo. E veja que aqui eu tenho aquele campo de texto personalizado, eu vou clicar, vou digitar Mário Oliveira e esse então, aqui embaixo ele está me dizendo a amostra de como vai ficar o nome desse arquivo, a data, MO, de Mário Oliveira, e o nome original do arquivo gerado pela câmera. Eu vou só definir aqui o local para onde eu vou importar essa foto. Vou fazer isso aqui rapidamente, porque não é esse o objetivo do vídeo de hoje, né? Então eu vou escolher essa pasta, onde estão todas as outras pastas, as outras fotos na minha área de trabalho, e aqui no destino eu vou escolher a opção em uma pasta, só para a gente ver se está tudo certinho. Aparentemente tá. Eu esqueci de renomear essa pasta, então eu vou colocar aqui importação. Então a pastinha vai se chamar importação. Perfeito. Vou clicar em importar, as fotos serão importadas, estão elas aqui. Elas já são importadas com aquele nome que eu escolhi, que eu defini. Então, a importação pelo método copiar e mover te permite renomear os arquivos. E isso é feito fisicamente, quer dizer, se a gente for lá na pastinha onde essas fotos estão, elas estão aqui, olha, aulas da foto e importação, elas estão aqui e veja que o nome do arquivo foi, de fato, mudado fisicamente. Agora eu quero só fazer um último exemplo, um exemplo de exportação, supondo aqui que a gente vai enviar essas fotos para os clientes. Então vamos voltar ali para o Lightroom. Então de volta aqui para o Lightroom, eu tenho essas fotos de um ensaio e eu vou simular aqui a situação em que eu teria que exportar essas fotos para o cliente, vou criar um preset de renomeação para esse caso. Então, vamos lá em biblioteca,
renomear foto. A gente já sabe que a gente não vai renomear a foto. Inicialmente a gente vai criar o preset, então a gente vai abrir essa opção de nomeação de arquivo e aqui embaixo escolher a opção editar. Vamos apagar todas essas informações que não me interessam nesse momento. Eu quero criar um preset, como eu falei, que será utilizado para renomear fotos que serão enviadas para o cliente. Essas fotos, então, uma vez enviadas para o cliente, serão escolhidas, algumas delas, e o cliente vai me dizer quais são as fotos que ele quer para o álbum, por exemplo, ou para que sejam reveladas, enfim. Então eu preciso criar um preset com esse objetivo. E, obviamente, a principal informação, ou a primeira informação que eu preciso colocar aqui no nome do arquivo é uma sequência numérica, para que as fotos se mantenham em sequência cronológica lá no computador do cliente ou no meu sistema de escolha de fotos. A sequência numérica vai ser a primeira informação. Então eu vou lá em sequência e data, eu tenho aqui sequência com 4 dígitos, clico em inserir, vou clicar em underline e é claro que agora o cliente não precisa saber se essa foto foi feita por mim ou por qualquer um dos fotógrafos que trabalhou comigo. Eu vou colocar aqui o meu nome. Então eu posso colocar, estou colocando, da outra vez coloquei maiúsculo, aqui eu vou colocar minúsculo, assim. E por fim, eu acho bastante importante deixar o nome original do arquivo. E aqui vai uma dica bastante importante, eu acho. Não interessa se você vai mandar essas fotos por um link pelo Drive ou pelo e-transfer, ou se você usa um sistema de escolhas de foto. Eu uso o sistema da Album, inclusive vou deixar o link aqui embaixo, pode ser interessante que alguém queira conhecer, que resolve bastante os meus problemas aqui. Como é que funciona esse sistema de escolha? A gente cria uma galeria, né? Sobe as fotos para o sistema, manda o link para o cliente então tem acesso a essa galeria e marca as fotos que deseja, seja para o álbum, seja para revelação, enfim, não importa. E eu aqui, no meu painel de administrador, consigo ver o nome do arquivo. E é claro que esse nome do arquivo original vai ser importante para que eu, no Lightroom, consiga localizar as fotos que o cliente quer. E é possível fazer isso em poucos segundos, porque o sisteminha me dá toda a lista de nomes de arquivos. Eu só preciso copiar lá e colar aqui no Lightroom e todas as fotos são selecionadas rapidamente, instantaneamente. Então, um sistema de escolha de fotos facilita muito esse processo, mas da mesma maneira se você mandasse o link, né? O cliente precisaria fazer uma lista com os nomes dos arquivos para que você pudesse localizar essas fotos no seu Lightroom. Então, esse nome original gerado pela câmera é bastante importante. Então, a última informação que eu coloco aqui é justamente o nome do arquivo original. Eu vou clicar aqui em inserir e o nome do meu arquivo vai ficar assim. Mais uma vez, eu não vou clicar em concluído, eu vou salvar esse preset. Então, aqui em cima, em pré-definição, eu vou escolher salvar configurações atuais como uma nova pré-definição. E vou dar um nome para isso. Exporte escolha. E aí eu poderia colocar, só para ser mais rápido, eu não vou fazer isso, mas poderia colocar todos os dados que estão no nome desse arquivo. Eu vou clicar em criar, eu vou clicar em cancelar, exatamente como a gente fez anteriormente, e mais uma vez aqui em cancelar, porque eu não quero renomear essa foto dentro do Lightroom, eu quero renomear essa foto no momento da exportação. Seleciono todas as fotos usando Ctrl A ou Command A, abro a janela de exportação, vou escolher um nome para essa pastinha, para a pastinha que vai guardar essas fotos, então eu vou botar aqui escolha. Não vou perder tempo configurando os arquivos, você vai configurar como achar mais conveniente, mas o mais importante é que a renomeação de arquivos ou a nomeação de arquivos esteja de acordo com aquilo que você deseja. Então a opção renomear para vai estar habilitada e você vai escolher aqui aquele preset que você acabou de criar, exporte escolha. Então esse é o nome de arquivo para exportação de fotos que serão escolhidas pelo cliente. Vou clicar em exportar e essas fotos então serão exportadas e se a gente olhar aqui na minha área de trabalho, é isso que eu tenho. Eu tenho as fotos exportadas com essa renomeação que eu acabei de criar. Então,
Isso facilita bastante. Para cada situação, um nome de arquivo pode ser mais interessante. E por fim, eu queria mostrar apenas como você pode apagar esses presets que você acabou de criar, né? Então nós criamos alguns presets e eventualmente você pode querer apagar esses presets. Então você vai lá em Biblioteca, Renomear Fotos. De novo, nessa caixinha de renomear fotos em nomeação de arquivo, a gente vai abrir essa opção e editar. E veja que no editor de modelos de arquivo, se a gente abre a opção de pré-definição, eu tenho excluir pré-definição nome do fotógrafo. Essa era a pré-definição que estava habilitada nesse momento. Então, se eu clicar em excluir essa pré-definição, ele vai me perguntar se eu quero excluir. Eu digo que sim, e agora essa pré-definição já não existe mais nas listas de pré-definições de presets que a gente tem aqui. Então a gente pode criar as pré-definições, mas também pode excluir essas pré-definições. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei basicamente tudo que você precisa saber sobre como renomear arquivos através do Lightroom. Essa renomeação, como eu disse durante todo o vídeo, pode ser bastante interessante em termos de organização. Pode acontecer no momento da importação, durante o trabalho com as fotos e no momento da exportação. Você só precisa criar o preset, a pré-definição, e usar quando for necessário. E repito mais uma vez, o que eu fiz aqui foram exemplos. O importante é entender a ideia por trás disso e aplicar isso aí no caso concreto, no seu trabalho, que certamente é diferente do meu. As suas necessidades não são iguais às minhas, então é preciso entender isso e aplicar da maneira correta. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você conseguiu tirar alguma dica que pode ser usada aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, porque ajuda a fazer o canal crescer. Além disso, você vai ser avisado de todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, e a gente tem muito material bacana aqui no canal sobre fotografia, sobre Lightroom, sobre Photoshop, enfim, tem muito material bacana. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até um próximo vídeo.